Ok, está gravando. Então, bom dia a todos, né? É um prazer receber hoje o professor Jonathan Reddy, professor da Universidade Federal do Pará, né? Que vai nos trazer, né, experiências do grupo de pesquisa dele, reflexões sobre essa área, né? Muito interessante, que ele intitulou Diversity in Molecular Ecology. Então, muito obrigado, John, por aceitar dar um seminário no nosso ciclo de seminários, essa disciplina de seminários do nosso programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade. E aí, então, a gente vai ter um seminário, após o seminário, perguntas, né? Então, com a palavra, o Jonathan pode dar início ao seminário. Tá. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar com vocês. Então, eu escolhi esse tema de diversidade em ecologia molecular, considerações da inclusão de táxons não descritas. Ah, por quê? Porque tem muitos trabalhos começando já em andamento, até com DNA ambiental, metabarcoding de diversas formas, e tem modos de trabalho que variam muito dependendo de grupo de organismos que você estuda e os marcadores que estão usados, né? Então, voltando para alguns conceitos básicos, tá? O que é uma espécie? Tem uma questão filosófica aqui, né, de ser diferente do saber se uma coisa é uma espécie, é identificável, e o conceito do que é uma espécie, né? Então, os conceitos de espécies têm essas divisões de conceitos primários e secundários, o nicho hiperdimensional, etc. E os diversos secundários que tem esse artigo clássico do Maiden, tem alguns desde então, com as divisões de como você descreve ou classifica uma coisa como uma espécie. E na ecologia molecular, nós usamos alguns variantes dentro dos conceitos filogenéticos ou de distinção, baseado na sequência, né? Obviamente, existem situações complicadas. Os ecomorfos, os híbridos, especiação híbrida. Aí tem essa gama de modos evolutivos, mas no geral, né, o que nós vemos é que o padrão que tem, ele é muito único de alguns grupos em específico, tá? Então, no geral, ah, esses casos podem ser considerados como modelos evolutivos interessantes, mas talvez não são fáceis de incluir naquele mapeamento global de biodiversidade e os padrões de biodiversidade. E tudo isso tem a ver com a visão gênica de especiação. Então, questões de espécies descritas, em verdade, eles são hipóteses atuais, né? Nós temos uma história longa de descrição de novas espécies, splitters, lampas, etc. Então, atualmente, nós não sabemos o que é que tem. Tem muita coisa não descrita e tem coisa que está nos museus que ainda vai ser descrita, tá? Então, tradicionalmente, nós temos essa divisão do quick and dirty, que é o DNA barcoding, na ecologia molecular, para dizer que isso é uma espécie, é distinto do outra espécie. E tem as versões extensivas e refinadas, usando abordagens genômicas integradas com alto custo e que, de fato, entendem situações complicadas, né? Então, eu comecei com essas coisas lá no doutorado, um bom tempinho atrás, com esses acarazinhos aqui da região do Pará, no nordeste do Pará, e com filogeografia, né? Combinado com teste de escolha de parceiros pelas fêmeas, e as fêmeas sempre escolhem os machos da mesma população, quase sempre. Então, essa foi uma evidência forte do que tem especiação alopátrica, e numa escala geográfica relativamente refinada. Esse padrão ele tem repetido em outros trabalhos, né? Nós temos outro trabalho do nosso grupo com mastiglanes, um grupo de peixes associado ao substrato arenoso, geralmente em igarapés de riachos. E cada região parece ter a sua linhagem, tá? Uns 26 ótos lá, no total, onde tinha duas ou três espécies válidas na época de publicação. Obviamente, toda essa tendência de estudar muitas amostras de várias localidades
vai determinar o equilíbrio entre o que você tem de informação. Então, você tem vieses que são resultado do equilíbrio entre a cobertura taxonômica, o número de, se você está estudando um gênero, família, etc., e a cobertura geográfica das amostras de cada indivíduo, cada grupo dentro disso, tá? Então, existem trabalhos diversos sobre os métodos para delimitação, baseado em taxas de divergência, modelos, etc. E a questão importante é que o resultado pode variar muito dependendo do número de indivíduos que você está conseguindo analisar e o número e a quantidade de informação que tem no banco de dados, tá? Em geral, a tendência é acreditar que os métodos coalescentes delimitam estrutura e não espécies, porque o método coalescente ele vai conseguir identificar qualquer grupo desde que você tenha número de indivíduos suficientes. Então, o tempo de divergência entre esses grupos começa a ser um fator importante como média, vamos dizer, da tendência de acumulação de mecanismos de isolamento. Temos um trabalho relativamente recente com esse gênero de peixes, onde nós tentamos levar isso um pouco mais para frente. Então, temos aquele barcoding clássico, criando uma filogenia com apoio dos ramos, mas também tentamos levar isso para entender um pouquinho os efeitos do ambiente na convergência de padrão de cor, porque notamos que algumas espécies parecem ter variações de cor que estão associadas com águas claras, pretas ou transparentes. Então, eu fiquei bem feliz com esse trabalho. Eu acho que é um dos primeiros que ele instigou uma teste de independência filogenética dos caracteres, e combinou isso com o teste de convergência do índice do Wheatsheaf, tá? Então, essa conseguiu mostrar que, de fato, dentro do mesmo otto tem muita variação em termos de localidade de coleta e a transparência da água que influencia o padrão de cor, principalmente nas nadadeiras dorsais e o parte dorsal da nadadeira caudal, né? Então, aqui você vê esse padrão. Os testes de independência têm os que estão baseados em modelos Browniana e modelo Seamean, tá? Então, existe concordância entre os dois modelos e o teste do Wheatsheaf lá, tá? Então, isso mostra que a variação geográfica ele pode ser importante, mas às vezes temos que ter cuidado e nem sempre um caractere fenética pode ser tão útil, principalmente em termos de cor. Então, identificação das espécies. Infelizmente, muita informação que existe nos dados públicos, incluindo no BOLD, tem identificação ruim, tem identificação não atualizada, e tem identificação temporária que foi botado, e ninguém sabe exatamente o que é. Então, temos que ter um pouco de confiança na formação de identificação com as aves e não só na similaridade. E muitas vezes, no metabarcoding, nós temos usado esses fatores para ajudar na curadoria do banco de dados para a identificação taxonômica de metabarcoding, tá? Mas como é que vamos trabalhar com essa situação quando temos os táxons escuros, os não identificados ou não amostrados ainda em termos de falta referência? Então, tem as espécies descritas com dados referência, tem as espécies descritas sem dado referência molecular, e tem as espécies não descritas, talvez nem amostradas, e obviamente não tem dados de referência. Nas amostras mistas, metabarcoding, tem o DNA ambiental, dieta, etc. Tem amostra, extração de DNA, amplificação dos marcadores, etc. Todo mundo já conhece esse padrão, identificação das espécies. Mas existem várias maneiras que podemos fazer a alocação taxonômica
neste caso, o exemplo é com eucariotos, mas ele pode aplicar para outras situações também. Então, os quatro principais grupos são baseados no alinhamento local, os métodos que estão baseados em construções de associação de características, no alinhamento global com reconstrução de filogenia e com base em modelação, modelos de distância computacional com classificação com porcentagem de probabilidade. Tá? Então, existem várias maneiras. Quando estamos lidando com táxons escuros, muitas vezes o que cai na rede é exatamente isso. O nosso colega Micah, lá da Noruega, ele é um dos que mais lidera essa área, que é a alocação taxonômica, a alocação filogenética dos ótos dentro da árvore do grupo total. Então, com isso, você consegue recuperar e usar toda a diversidade que está na sua amostra. Estamos atualmente no desenvolvimento de um pacote no plataforma Pimba, no pipeline Pimba, com o pessoal do ITV, temos implementado essa falha de genetic placement como uma ferramenta lá dentro. Tá? Então, vem a questão, o que é o ceuoto? É uma espécie nomeada? Ótimo. É uma espécie escura, que talvez só tenha identificação ao nível de família ou de gênero. Como é que você vai lidar com isso na interpretação? E, eventualmente, obviamente, tem as questões de pseudogenes. E aqui, muito é falado do CO1, porque conhecemos que tem os pseudogenes aí. Mas a realidade é que nós não conhecemos muito bem o padrão de cópias de pseudogenização e efeitos de cópias funcionais de outros genes que estão usados como marcadores. Ah, No histórico de estudos de metabarcoding com metazoa, tem uma dominância principal com o 12S no DNA ambiental, principalmente por conta dos trabalhos originais com MyFish, etc. O CO1 sempre foi colocado de lado porque não foi possível encontrar um conjunto de iniciadores que tinham foco taxonômico no grupo de vertebrados. E tinha muitos dados pedidos com o sequenciamento de bactérias e com invertebrados. Subsequentemente, tinha outros estudos que sugerem que tem certos vieses de amplificação no C1 também. Ah, porém, esses vieses também podem acontecer nos outros marcadores. Tá? Então, a otimização do conjunto de primers, de iniciadores para detecção de um grupo foi estudado por várias pessoas. Esse é só um exemplo que ele comparou o sucesso de recuperação de vários conjuntos de primers de marcadores diversos e nós vimos que, de fato, quando você tem os taxons relevantes, referências disponíveis no banco de dados, você chega rapidinho a quase o total com boa parte dos marcadores. Obviamente, tem alguns que estão um pouco pior. Porém, apesar do fato que isso parece que todos funcionam relativamente bem, devemos lembrar que, em verdade, várias vezes isso depende dos taxons que estão incluídos no mock community. Então, neste caso particular, se não me engano, foram efeitos de peixes diversos globais, mas muito focado na região temperado e marinho, tá? Não tinha tanta representação da região neotropical. E como nós sabemos, né, o modo de evolução na região neotropical é mais recente, então tem muita diversificação de espécies com pouca divergência, e alguns desses marcadores mais lentos provavelmente não vão distinguir entre eles. Tá? E exatamente isso que acontece quando nós fizemos esse trabalho com coletas ecológicas. Então, tem uma série de coletas ecológicas aqui na região, estamos trabalhando para publicar isso, e calculamos a diversidade filogenética real no eixo e a diversidade filogenética baseada nos marcadores distintos
no ultra-eixo. Então, o real é baseado num conjunto de genes maiores, tá? Então, nós vemos que esses marcadores 12S, o MyFish, NewFish e o RIAS, em vermelho e laranja, eles subestimam a diversidade filogenética das comunidades em comparação com os marcadores CO1. A questão é como é que você vai ter recuperação eficiente do sinal do CO1 do DNA ambiental, tá? Então, a questão é escalonamento. O poderoso chefão lá do Eyeball, né, fala go big or go home. Eu não gosto da go home, eu fiquei muito é, confrontal. Mas go big com certeza é válido. Então, a minha preferência, a preferência do nosso grupo, tem sido usar os iniciadores mais generalistas e fazer o sequenciamento muito mais profundo do que o padrão regular. Ou seja, em vez de fazer 20 a 50 mil leituras, fazer 1 a 10 milhões de leituras. E com isso, obviamente, você tem uma demanda bioinformática muito mais pesada, mas existem soluções para isso. Então, no uso analítico, ah, o DNA ambiental, metabarcoding, ele está uma zona de perigo, né? Tem as demandas de qualidade que vem do lado ecológico e do lado taxonômico. Do lado ecológico tem que ter esse desenho amostral equilibrado com esforço, que é difícil de planejar ao longo da cadeia de produção de dados de metabarcoding. E do lado taxonômico tem a diagnosticabilidade dos autos, que é especificidade e sensitividade. Tá? Então, o metabarcoding está sendo aplicado rapidamente para muitas situações e muitas vezes eu tenho notado que os projetos não chegam a atingir os objetivos porque eles não têm aprendido um pouquinho das lições que já existem. Tem uma tendência de seguir o que já foi feito para conseguir fazer a comparação simples, mas não pensar nas citações únicas do citação de estudo. Então, o desenho amostral, né? A localidade e amostragem no espaço ambiental tem esses trabalhos lindos do pessoal da Suíça, né? Luca Carraro, nesse momento, que é usado para modelagem e com isso eles conseguem, de fato, criar esse modelo EDIF, que consegue descrever o padrão de biodiversidade ao longo dos redes de drenagem, tá? Tem a questão de volume e réplicas, né? O padrão muito usado é usar o Swinex, desculpa, o Sterivex, né? Esse filtrozinho de canister fechado, mas ele é muito limitado, principalmente para ambientes com sedimentos ou muito material biológico. Ele tem uma tendência de entupir com poucos mililitros de água em algumas situações. Recentemente, a tendência tem sido mudado para um sistema com Watera, né, que tem um filtro de 600 centímetros quadrados e filtra com bombas apropriados até uns 60 litros, tá? Mesmo em condições muito cheias de sedimentos, como aqui na Delta Amazônica, nós conseguimos uns 20 litros. Então, é um sistema que funciona bem. E aí tem essa questão de fazer várias réplicas e fazer pools ou não. E aí vem uma questão que é o planejamento lá no futuro. O que é que você vai querer saber no seu amostragem? Se você só quer a lista total, fazendo os pools pode ser útil. Mas às vezes você quer ver uma tendência de estatística de frequência de ocorrência dos dados para conseguir fazer uns modelos ecológicos mais refinados com os dados finais. Aí as réplicas podem ser mais importantes, tá? Então, isso vai variar muito dependendo do seu sistema e a questão da pesquisa. E, obviamente, a profundidade de sequenciamento, que vai depender do marcador, né? Aqui tem alguns exemplos mais tradicionais do mundo mais microbiológico, mas ele aplica entre os marcadores com vertebrados metazoa de forma geral, tá? Então, é importante esse gráfico de rarefação de rendimento por amostra
é fundamental nos artigos. Eu tenho notado que está faltando muitas vezes. A escolha do marcador depende da diversidade esperada e distribuição de abundância dos táxons na amostra. Então, se pensamos em amostras em massa de ictioplâncton, talvez precisemos uma profundidade de sequenciamento menor e uma especificidade maior. Dá para usar um fragmento maior e sequenciar nas duas direções, tá? Então, isso foi feito parcialmente aqui. Nós vimos que tem viés de amplificação, né? Alguns marcadores amplificam mais ou menos. Tem famílias, particularmente, que os 12S pares amplificar melhor do que o C1 com os iniciadores que eles usaram neste estudo. Dependendo do iniciador, isso pode mudar bastante, tá? E nos estudos da dieta, talvez podemos ter uma demanda de baixo a médio, depende se é um bicho onívoro, né, um detritívoro, às vezes. Mas a especificidade também deve ser médio para alto, porque temos que entender de fato as interações nas redes de redes tróficas, tá? Então não dá para ter aquele coisa identificada ao nível de gênero só e agrupar tudo, que às vezes já é feito. E tem uma questão interessante aqui, que é o efeito de diversidade total durante o processo de filtragem com grau de identidade, que vai determinar as limitações de interpretacional dos dados. Então você vê que o 12S parece muito legal, ele tem valores mais altos, os barras de erros são maiores em geral, mas o número de táxons únicos depois de filtragem está lá embaixo. E se você compara isso com o C1, está levemente mais para cima, né? Então existem variações em termos de dados que parece legal quando sai da máquina na tabela total, mas depois da filtragem são menos utilizáveis para questões ecológicas. Agora, alguns exemplos dos trabalhos que nós fizemos, né? Então, temos esse trabalho com dieta de peixes carangídeos, onde nós temos os diversos carangídeos da costa sul, sudeste do Brasil, né? E cada um deles tem uma orientação da boca que varia muito, né? Tem alguns com boca muito, muito voltada para cima, lá para a direita, e alguns que têm boca mais voltada para baixo. Então, nós temos essa descrição da dieta deles, nós notamos uma interpretação, tá? Principalmente entre o Carex e o Selene, eu acho que é, tá? Ahm, então, como é que eles podem estar comendo um ao outro, se eles são quase o mesmo tamanho? Aí levamos a questão que isso, em verdade, é uma representação de como é os juvenis, os lavas ou pós-lavas dessas espécies, tá? E com isso, nós podemos aplicar a visão de análise ecológica tradicional, né? Esse é o gráfico de Amundsen Costello, que ele fala sobre dominância, a raridade na dieta, se a dieta é especializada, e se tem objetos que têm um peso maior do que esperado ou não, tá? Dentro da dieta. E classificamos os cores baseado no extrato da água para associar com aquela orientação da boca dos peixes. Então, tem peixes que, obviamente, estão pelágicos e comendo principalmente dieta pelágica, mas tem peixes que parece que tem uma vida pelágica, mas está descendo e orientando mais para o bentopelágico, tá? E com isso nós mostramos que tem uma certa sobreposição. Dentro da família você espera ter uma segregação de nicho, e nós vimos até certo ponto isso com tendências de comer bichos que são de modos ou ambientes distintos na coluna da água, e tem uma certa sobreposição também, tá? E estamos na fase de finalizar a teia trófica, identificando quais são as espécies dentro da pesca na região sul
que são os principais forçadores a, a espécies importantes para a transferência de energia no sistema e, portanto, que podem ser mais interessantes para a gestão de pesca. E, obviamente, a inclusão dos itens menores, larvas e juvenis, está aparecendo como fator forçante, porque isso vai influenciar o recrutamento total do sistema, tá? Tem uma questão também que é a exclusão dos dados do hospedeiro, tá? Hospedeiro, vamos dizer, o dono do estômago. Como é que você distingue isso de uma presa proximamente relacionada? Então, esse é um exemplo que nós fizemos. Tem outro trabalho nosso com dieta de camarão invasivo aqui na região costeira, e queremos saber se de fato ele está comendo o camarão nativo do mesmo gênero. E encontramos um sinal potencial que ele está comendo um membro do gênero não identificado, porque o banco referencial não permitiu identificar, não tinha essa espécie no banco referencial, mas parece que está dentro do gênero de Macrobrachium, sim. Então, é possível distinguir as presas proximamente relacionadas desde que o marcador tem essa capacidade. No DNA ambiental, obviamente, a profundidade de sequenciamento tem que ser alto para muito alto. Eu, pessoalmente, gosto de marcadores que tenham uma especificidade médio para alto, o mais alto possível, né? E nós fizemos um trabalho que também já está publicado, onde comparamos a riqueza entre o 12S e o C1, usando múltiplas réplicas, réplicas técnicas e réplicas ambientais. Então, nós vemos que no ambiente de água doce, lá em cima, só presta atenção na escala. O número de ótos é o que vai variar. Mas estamos chegando no assintoto com o C1 também. É só questão de sequenciar profundo. Chegamos a quase 10 mil ótos lá, com 5 réplicas, cada um com 10 pseudo-réplicas, réplicas técnicas na produção de dados. Onde o C1 não está bom é na riqueza de solo. Isso não é grande surpresa. Ele satura muito mais rápido, porque, em verdade, a maior parte da diversidade lá não é de vertebrados, tá? Ou não é metazoa, em verdade, tá? Então, quanto de sequenciamento é suficiente? Aqui vem uma questão. Eu gosto de sequenciar com alta profundidade, com marcador geral, não só porque eu não quero focar só em um organismo. Eu posso fazer o trabalho de peixes, mas depois eu posso também pegar toda a fauna de insetos, de outros invertebrados de diversos grupos, rotíferos, etc. Tá? E com isso é mais fácil normalizar através entre os diversos conjuntos de amostras e permite que nós recuperamos espécies de baixa abundância também, com um sinal mais fraquinho. Existem vários vieses e erros que podem ser comparados com a coleta tradicional, né? Então, para peixes, tem essas questões de captura por unidade de esforço, a variação do apetrecho usado, a hora e o tempo de exposição e os protocolos de subamostragem, eventualmente. Se você tem uma coleta industrial e você pega basquetas, pequenos basquetas do que está lá, você vai perder algumas coisas também. Na metabacura tem essas questões de volume, replicatas e variação ambiental, carga de sedimento, exposição, etc., e risco de contaminação cruzada. Ah, nós fizemos uma comparação direta entre o DNA ambiental, vamos dizer, ou trace DNA, no caso, para insetos, entre teias de aranha e coleta de armadilhas. Neste caso, os CDC são as armadilhas de luz, malaise e intercepção de voo, e pitfall é para pegar os invertebrados terrestres. E nós vimos que as teias de aranha, eles recuperam muito bem, principalmente em verde, as teias do tipo funil, que são mais perto do chão, que eles pegam tanto a parte
de DNA aérea, quanto o sinal de pequenos organismos que estão andando perto do chão, tá? Então, temos vários artigos saindo com isso. E tem esses erros que também existem nos procedimentos de laboratório. Tradicionalmente, você pode ter a falha de identificação. Não tem todos os especialistas taxonômicos do mundo para cada grupo disponível para os estudos ecológicos, né? E tem problemas com taxons crípticas, ontogenia, né? Juvenis, lavas são difíceis de identificar, e questões de preservação. E erro humano, né? Contagem errado. No metabarcoding tem os erros que estão associados ao marcador, variação de amplificação, tem erros associados aos protocolos, né, o mecanismo de indexação, a preparação das bibliotecas de equimolaridade na preparação, etc. E a decisão de o que é juntado em cada conjunto de sequenciamento. Eu vou colocar no contexto aqui temos um grande projeto na área de mineração, onde nós tivemos que sequenciar, acho que uns 5.000 amostras, com todas as réplicas de diversos tipos de amostras distintas. Então, juntamos eles em conjuntos, DNA ambiental puro, DNA, vamos dizer, misto, traço, onde tem um tendência como teia de aranha, que pode ter um sinal mais forte de coisas. E DNA em amostras mistas. E com isso, cada um desses conjuntos tinha uns 6 ou 7 corridas, se não me engano, no sistema Illumina. E montamos que em cada corrida tinha mesmo conjunto de placas, mesmo equilíbrio de controles negativos, ah, controles positivos e distribuição de amostras nas placas, para garantir que tudo estava exatamente comparável quando chega a juntar os dados entre os diversos conjuntos de dados. Então, ele requer um planejamento antecipado que é associado ao tamanho do projeto, tá? Tem também problemas de normalização e padronização com as análises, com os efeitos de espécies raras. Isso feito no tradicional e no metabarcoding também os parâmetros dos pipelines, os artefatos que podem aparecer, né, os chimeras, etc., pseudogenes, alocação taxonômica, os escolhos de filtragem e como é que você faz o data merging para estudos de múltiplos marcadores e considerações de normalização do RRA, etc. também. Então, dado tudo isso, isso não é só para metabarcoding. Tem contaminação do campo de laboratório, tem consumo secundário na dieta e tem os efeitos de pseudogenes. Tem gente que questiona se qualquer coisa que sai disso é real. E a questão é que ele é tão real quanto os trabalhos anteriores, em termos de comparação ecológica, porque já temos essas comparações, né? O padrão é similar. E uma coisa importante é não filtrar esses táxons que estão identificados ao grupo maior, que é de interesse, pelo menos. Então, se a Actinopterygii é um ótimo, não joga ele fora, porque no contexto ecológico ele é válido. Você só não sabe o nome dele. É como se você jogava peixe fora da amostra tradicional. Às vezes isso acontece por acaso, né? Agora, tem algumas vantagens e desvantagens de usar as métricas simplificadas, né? Tem esse trabalho, que é sobre os números Hill, né? Como solução para entender a diversidade total entre amostras. Mas ele é útil, mas você pode perder algumas inferências úteis se você simplifica para isso, tá? E, obviamente, também tem essa tendência de informação no razão, zoto, moto e os derivados disso, que são meta-zip coding, metafilogeografia, etc. Tá? Então, nós temos visto isso nos trabalhos. Aqui nós temos um trabalho que foi feito no igarapé aqui. É um igarapé que eu tenho 8 anos de coleta trimestral.
Então, nós sabemos muito bem o que é que tem nesse igarapé. Alguns desses bichos, eles já estão presentes em baixa abundância ou só sazonalmente. Então, tem a referência local, tem os sequências 12S e C1 deles, tem as amostragens réplicas e tem o sequenciamento profundo. E aqui nós vemos pontos de um número de metros ao longo do igarapé e você começa a ver exatamente que tem alguns trechos de igarapé que um sinal aparece e tem uma cauda de sinal dessa DNA na água, né? Então, o Hopeless, por exemplo, ele aparece no ponto de 10 metros e o sinal continua lá para baixo. É notável que essa ponto de 10 metros ele é um poço mais fundo, tá? Então, isso não é surpresa nenhuma. Nós sabemos que isso está associado com o comportamento desses organismos, tá? Então, a questão é o que amostrar. Nós temos água, temos solo, temos teias de aranha e amostras de insetos em massa, entre outros, né? E nós temos que saber o que nós devemos, qual sequência devemos usar. Nós criamos, um aluno meu de doutorado criou esse sistema, RefDB Delimiter, que ele é um sistema que ele pega as ocorrências do GBIF dentro de um polígono qualquer que você define, pode ser um continente, pode ser estado, você pode delimitar um buffer arredor, pode ser uma drenagem específica. Ele vai curar o banco de dados que você tem pela lista de espécies que está lá e fazer a exportação de tudo isso em formato FE com a lista de código de acessão das sequências que foram retiradas, tá? Então, é uma ferramenta que eu acho que vai ser muito útil, principalmente para regiões com baixa cobertura do banco referencial, que muitas vezes tem uma alocação taxonômica que cabe com coisa da África ou da Ásia, tá? Então, o que nós temos encontrado. Esse é o trabalho com teste de aranha. Minha aluna de doutorado defendeu recente, tá? Estamos finalizando esse artigo também. Essas são reservas que ela foi coletar e tem até milhares de ótos de metazoas por localidade. E aqui queremos recuperar o padrão macroecológico dos biomas da América do Sul, a região tropical, pelo menos, tá? Nós temos diversidade de dieta na dieta de generalistas. Esse é o trabalho do camarão, de novo, mostrando que ele está comendo tudo. E à esquerda você vê que, dependendo do tamanho do camarão, a dominância dele na comunidade, a dieta é maior, né? Então, os machos dominantes maiores têm essa dieta mais abrangente. E as fêmeas maiores que não estão ovígeas, etc., também têm mais disponibilidade para ir atrás de alimentos. As fêmeas menores estão com muda, estão se escondendo de predadores, então a gama de alimentos disponíveis para eles é menor, né? Temos identificação de quantificação de espécies-alvo de conservação ao longo da costa, tá? Temos identificação de espécies invasivos, aqui o mexilhão dourado, chegando aqui, já tem vários artigos sobre a chegada dele aqui na região. E temos identificação de métricas de saúde única, né? Então, aqui, na comparação das teias de aranha com as armadilhas, nós fizemos uma filtragem para ver as moscas transmissoras de doenças. Então, nós vemos que as teias de aranha recuperam muito bem quase tudo. Só falta a transmissão de malária aviana e alguns subtipos de leishmaniose, alguns subvetores de leishmaniose, tá? Mas eles pegam quase tudo. Então, voltando lá, vocês perceberam que temos muitos dados e estamos trabalhando na parte de mobilização. Então, dentro do RefDB Delimiter do Fabrício lá, que apresentei antes sobre o curadoria de banco referencial, adicionamos uma exportação do pipeline para que
os dados da tabela estão formatados no na formato de entrada para o Metabolic Coding Toolkit do GBIF. E já temos implementado isso via o CIBR, publicando um conjunto menor de dados datilherianos, os vertebrados que identificamos como potenciais hospedeiros reservatório de zoonoses na região. Então, é um conjunto menor de registros, só 92, tá? Mas dá para mexer e ver quais são as espécies que potencialmente podem estar carregando zoonoses, tá? Então, em síntese, recusa a aceitar o padrão normal sem considerar a sua situação e as variações e a sua questão. E resista comprar soluções fáceis. E eu deixo a pergunta para vocês de pensar como vocês tratam o conceito de espécie dentro dos seus estudos ecológicos e a implicação disso nos seus resultados. Que agradeço os meus alunos e o apoio que temos do BRC, da Noruega, da CNPq, CAPES, etc. Tá? E o meu contato, caso alguém queira entrar em contato. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Jonathan. Ótima palestra, muitos assuntos interessantes, muitos pontos para discutir. Então, excelente. Vou abrir para perguntas, então. Deixa eu parar de gravar, a gente geralmente grava só a palestra, né? Então, vou parar a gravação.